Olá, super curiosos! Mowgli e Tarzan são crianças selvagens que foram criadas por animais. No entanto, esses dois são apenas personagens fictícios. Na vida real, a história não é tão legal. Isso porque existem crianças que foram criadas por animais e nunca mais voltaram ao normal, tendo aprendido a viver e comer como eles. Confira agora 8 crianças que foram criadas por animais. Então, já vai deixando seu like e bora pra lista! O menino cabra dos Andes. Em 1990, uma criança de 12 anos foi vista vivendo entre cabritos. Isso aconteceu no Peru, próximo aos Andes, e acredita-se que ele foi criado por cabras durante 8 anos, sobrevivendo de alimentos como leite, raízes e frutas. Semelhante às cabras, o menino que não tinha nome andava sobre 4 apoios e por isso tinha machucados por todo o corpo. O menino não sabia falar nada e apenas se comunicava com as cabras que viviam com ele. Com o tempo, o garoto foi levado por cientistas norte-americanos, recebeu o nome de Daniel e simplesmente nunca mais se ouviu falar dele. Vivendo entre pássaros. Em 2008, após algumas denúncias anônimas, assistentes sociais encontraram um garoto de 7 anos vivendo entre pássaros, de uma maneira completamente horrível. Isso aconteceu em Volgogrado, na Rússia. Sua mãe era uma mulher com mais ou menos 30 anos de idade e os dois moravam num pequeno apartamento de 2 quartos. Enquanto um dos quartos não parecia ter nada de errado, o segundo era outra história. Ele estava cheio de gaiolas com pássaros em seu interior e o pior de tudo é que o chão desse quarto estava cheio de excremento dos animais, o que mantinha um fedor insuportável por toda a casa. Foi esse o cenário que os assistentes sociais encontraram o garoto. Chamado de menino pássaro, a criança era tratada como ave por sua mãe, que jamais falava com ele. Por isso, o garoto não aprendeu a falar e só agia como pássaro, piando e tentando bater as asas. No fim, o menino foi afastado da mãe, que renunciou à guarda do filho. Hoje em dia, ele está vivendo em um abrigo e recebendo tratamento psicológico. A garota selvagem. Esse é, talvez, um dos casos mais interessantes da lista de hoje. A história, dessa vez, fala sobre a garota selvagem Rochon Pigeng, que foi encontrada em 2007, aos 29 anos de idade, depois de ter vivido 19 anos ao lado dos animais na selva do Camboja, na África. Ela foi encontrada na província de Ratanakiri e conhecida por seu pai por causa de uma cicatriz em suas costas. O pai, um policial chamado Kizor Lulong, diz que ela se perdeu na floresta aos 8 anos enquanto tocava um rebanho de búfalos com sua irmã de 6 anos, que também desapareceu, mas nunca foi encontrada. A readaptação da garota foi muito difícil e ela só sabia falar 3 palavras. Após ser encontrada, ela simplesmente se recusava a comer comidas normais de seres humanos e agia de maneira completamente selvagem. A mulher não gostava de estar entre pessoas e, no ano de 2010, ela simplesmente fugiu para a mata novamente e nunca mais foi encontrada. O menino macaco. Podemos dizer que esse aqui é o Tarzan da vida real. No entanto, sem todas aquelas habilidades para derrotar inimigos e saltar de galho em galho pela floresta. Essa história, diferente da do Tarzan que se limita às telas do cinema, aconteceu de verdade e o protagonista se chama John Cebunia. A história de John parece ser um pouco mais triste. Ele nasceu em algum momento durante o final da década de 1980 em uma pequena aldeia da Uganda chamada Bombo. O garoto, porém, não foi registrado. Com 2 anos de idade, uma tragédia aconteceu. Seu pai tirou a vida da própria esposa, a mãe de John. E ao ver isso, aquela criança assustada fugiu de casa. Sem lugar para ir, ele entrou no meio da floresta e por muito tempo não teve mais contato com outras pessoas. No meio da mata havia muitos perigos, mas o menino teve a sorte de ter sido encontrado por um grupo de macacos verdes africanos e assim ele passou a fazer parte da família desses macacos. Apenas depois de 4 anos, John foi finalmente encontrado em 1991, escondido em uma árvore. Ele estava com o corpo cheio de feridas e infestado de vermes. Além disso, ele também não sabia falar.
Felizmente, hoje em dia isso não é mais um problema. John não só fala bem, como até mesmo fez parte de um coral chamado de Pérola da África. Em 2007, produziram um documentário sobre sua vida, onde fica claro que mesmo depois de muito tempo, ele ainda era capaz de se comunicar com os macacos. Atualmente, John vive em uma pequena casa em Bombo e sonha em construir sua família. O Menino Lobo. Numa selva no norte da Índia, um grupo de caçadores parou no meio do caminho após ficar perplexo com o que estava vendo. Na frente dos caçadores, um bando de lobos andava pela floresta, mas tinham em sua companhia uma criança pequena andando assim como eles. Essa criança era a Dina Sanichar, o Mowgli da vida real. Durante sua infância, ele foi criado por uma matilha de lobos. Essa ocasião, envolvendo os caçadores, aconteceu em 1867, na floresta de Bulandshar. O menino, que foi encontrado aos 6 anos de idade, foi resgatado por um caçador que tirou a vida de toda a família de lobos que cuidava do garoto. Após isso, Sanichar foi para um orfanato. No entanto, o garoto nunca conseguiu lidar com outros humanos. Ele rasgava as roupas em seu corpo e preferia comer carne crua direto do chão, nada de pratos. O menino lobo não conseguiu desenvolver características humanas, mesmo tendo ficado 28 anos no orfanato. Dessa forma, a criança criada por lobos perdeu sua vida em 1895, sem jamais ter sequer aprendido a falar. Marina Chapman. Contar histórias de dormir para suas filhas sobre aventuras no meio da floresta nunca foi fantasia para Marina Chapman. Essa mulher, que hoje em dia não parece carregar qualquer trauma do que houve, possui uma história intensa e selvagem. Em 1954, quando ela tinha somente 5 anos de idade e vivia na Colômbia, Marina foi raptada. No entanto, ela foi abandonada na floresta quando os sequestradores receberam o resgate de seus pais. No meio da floresta, ela recebeu ajuda inusitada de macacos prego que cuidaram dela. Isso a fez desenvolver um instinto de sobrevivência, se movendo, comendo, falando e agindo como os macacos. 5 anos depois, Marina foi encontrada por um grupo de caçadores. Porém, como diz o ditado, tudo que é ruim pode piorar, e dessa vez piorou. Depois de ter sido resgatada da mata, ela foi vendida por um bordel, de onde fugiu tempos depois. Ela acabou recebendo ajuda e foi para Bogotá, capital da Colômbia. Agora, Marina Chapman é casada e tem até filhas. Ela também escreveu um livro autobiográfico chamado A Garota Sem Nome. O Menino Galinha. Num arquipélago composto por mais de 300 ilhas, no meio da parte sul do Oceano Pacífico, existe um menino que, literalmente, cresceu no meio de galinhas. Na verdade, mais que isso, ele foi adotado por esses animais. Será essa história verdadeira? Seria mesmo possível que alguém morasse com galinhas? Muitos encaram essa história como uma lenda urbana contada para assustar criancinhas. O acontecimento do menino galinha se dá na ilha de Fiji, no arquipélago que fica próximo à Austrália. A antropóloga inglesa Mary Ann Nakota foi até lá para conferir a história e descobrir se era mesmo uma lenda. Inclusive, a reportagem foi transmitida em primeira mão por uma TV brasileira. Chegando no local, a antropóloga conheceu um homem chamado Singh, que afirmou ter sido, anos atrás, vizinho de um casal que trancava o filho no galinheiro quando saía para trabalhar. Esse homem disse que tentou fazer algo diante da situação, mas os pais da criança não deixavam ninguém chegar perto. O nome do menino é Sujit Kumar e algo muito terrível aconteceu com ele. Um tempo depois de começar a ficar preso no galinheiro, a mãe do garoto tirou sua própria vida e, num espaço de tempo relativamente curto, seu pai também perdeu a vida. Dessa forma, Sujit Kumar ficou sob os cuidados do avô, que, não muito preocupado, também deixava o menino no galinheiro, o alimentando por lá e o fazendo dormir com as galinhas. Felizmente, aos 8 anos de idade, o menino conseguiu fugir e aí sua história foi revelada. Ele foi encontrado no meio de uma rodovia. As pessoas da região contam que, quando ele foi encontrado, corria de um jeito estranho, gritando e fazendo movimentos com o braço como se estivesse imitando uma galinha.
ele não era mais um humano, tinha esquecido como agir e agora era realmente um animal. Com isso, podemos dizer que sim, essa história bizarra e horrível é real e não uma lenda. Hoje, Sujit Kumar vive como uma pessoa normal, mas ainda tem características de uma galinha. Inclusive, por causa de sua agressividade, ele ficou mais de 2 décadas preso em uma cama. Atualmente, ele ainda cacareja antes de comer, mas tem se recuperado pouco a pouco. A garota cão. Seus pais eram alcoólatras e também usuários de alucinógenos. Por isso, essa garota, que nasceu em 1983, foi praticamente abandonada por eles logo no início de sua vida, aos 2 anos de idade. A garotinha se chama Oksana Malaya e vivia com seus pais na Ucrânia. Após ser abandonada, tendo ficado sozinha, ela encontrou refúgio no canil da família, que ficava no fundo de sua casa. Durante 5 anos, Oksana Malaya viveu entre animais, mais especificamente cães selvagens, onde comia alimentos crus e restos encontrados nas vizinhanças dos vilarejos. Basicamente, a sua alimentação era composta por leite e carne crua, provavelmente de pequenos animais, o que a fez realmente se tornar a garota cão. Foi só em 1991 que um homem que morava perto avisou as autoridades sobre Oksana Malaya. Quando as autoridades chegaram, a menina já tinha 8 anos de idade e o vínculo dela com os cães era tão grande que as autoridades que vieram resgatá-la foram expulsas pelos animais. Oksana rosnava, latia, andava por todos os lados como um cachorro selvagem. Cheirava a comida antes de comer e tinha aguçados sentidos de audição, olfato e visão. Quando foi finalmente resgatada, a menina foi levada para um lugar que cuida de pessoas com deficiência. Desde o ano de 2010, Oksana Malaya ajuda a cuidar de vacas na fazenda da clínica onde mora. Hoje em dia, ela já consegue falar normalmente, mas quando foi encontrada só sabia dizer sim e não. Com o tempo, foi desenvolvendo mais características humanas, mas parece ser difícil para ela. Segundo Oksana, ela vive triste. Diz que era muito mais feliz quando morava com sua família canina. A foto que você está vendo retrata de modo artístico a história da garota cão, mas não é uma foto real dela. Feita por Julia Fullerton-Betten, a imagem é bela e criativa, mas ao mesmo tempo perturbadora, mostrando que essa história talvez seja uma das mais enigmáticas de todo o mundo. Em sua opinião, qual a história selvagem mais impressionante desse vídeo? Comenta aí abaixo. Aí na tela tá aparecendo um vídeo sobre animais com 2 cabeças. Você sabia que já encontraram uma baleia com essa deformidade? Clique aí que o vídeo tá bem legal, beleza? Ficamos por aqui e até a próxima. Falou!